Acharam aí carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito? Me compraram? Apenas acompanha, amados, que é um texto muito rico, que vai falar sobre várias exortações. Então aqui tem palavra para todo mundo. Tem palavra para velho, né? Que é a expressão aqui, que vai nessa tradução. Pessoas idosas, mulheres novas, mulheres já mais maduras, jovens, enfim. Vamos acompanhar. O primeiro versículo nos diz assim, Tito capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Só uma parada aqui, eu vou continuar, mantenha a Bíblia aberta, para que a gente possa entender o que Paulo está falando aqui. Nós conhecemos as cartas de Timóteo e a carta que Paulo escreve, a carta que Paulo escreve a Timóteo e a Tito, como as cartas pastorais. Por quê? Porque são conteúdos pastorais. Paulo orientando o jovem Timóteo, Paulo orientando o jovem Tito a como ele deveria se portar na função de pastor aonde ele estivesse. Então, quando a gente vê agora aqui, quando nós acabamos de ler, tu, porém, é Paulo falando, fala o que convém à sã doutrina. Paulo escreve essa carta, envia para Tito e fala para Tito que ele, como líder da igreja, ele não poderia abrir mão da sã doutrina. Mas Marlene, o que é a sã doutrina? É a palavra genuína, é a doutrina. Quando a gente fala de doutrina, as pessoas querem logo associar a cabelo, a pintura, a calça comprida, a maquiagem. Não, isso não é doutrina, isso se chama costumes. Algumas igrejas, elas se sentem melhor se adaptando a alguns costumes. Por isso que você vê algumas igrejas que preferem não usar calça, né? As mulheres são ensinadas a não usar calça. Enquanto essas pessoas estiverem debaixo dessa liderança que ensina a não usar calça, não usar pintura, não usar brinco, e quando você estiver debaixo dessa liderança, você precisa não fazer o que ele está mandando você não fazer. Quando você faz, você se torna uma pessoa desobediente à sua liderança. Ah, mas a Bíblia não proíbe calça. Realmente não proíbe. Mas se você está debaixo dessa liderança, então você vai ter que se sujeitar aos costumes dessa comunidade cristã que você está se adequando, ou já se adequou. E aí, quando a gente fala de sã doutrina, a gente tem que entender que Paulo está falando da palavra. Se você vai para uma igreja, estou fazendo essa introdução para que você possa entender que existem coisas que são para determinadas igrejas. Existem igrejas que preferem usar determinadas vestes. Mulheres só usam determinados vestidos. Se você tem condição de se adaptar a esse costume, ok, você vai se adaptar a esse costume. Porém, uma condição: você não vai poder criticar as outras igrejas que não se acostumaram com esse costume, nem se adequaram a esse costume. Porque você tem que entender que é costume, tá? Isso não é doutrina salvífica. Isso não é doutrina que vai dizer você vai para o céu e você não vai para o céu. Eu vou usar a minha pessoa como exemplo. Eu sou uma pessoa que é muito difícil você viver de calça comprida. Mas eu tenho calças compridas e eu uso em determinados lugares quando está muito frio. E por que eu estou falando isso? Porque eu me sinto melhor de vestido, de saia, justamente porque é algo que me traz tranquilidade. E aí, então, quando eu falo de costume, eu tenho até mesmo que saber o que é favorável a mim, o que é favorável ao meu corpo. Por exemplo, eu tenho um corpo, amado, estou falando aqui bem aberto, nós estamos
falando para famílias. Eu tenho um corpo que tem curvas, e muitas curvas. E quando eu coloco determinadas roupas, sobressaem as minhas curvas. E se eu sei que eu estou chamando a atenção de A ou de B, por que eu vou insistir naquele modo de vestir que eu sei que eu estou chamando a atenção de A ou de B? E quando Paulo ele começa agora a falar acerca de sã doutrina, ele não está tratando aqui nesse episódio, ele não está falando de roupa, de comprimento de cabelo, de comprimento de barba. Nós temos igrejas que não usam barba. A minha igreja já tem bastante tempo, né, Carlos, que foi liberado barba. Mas são poucas pessoas, os irmãos, os irmãos do ministério, que se acostumaram com barba. Mas foi liberado por quê? Porque vem de muitos anos, como se isso não fosse uma qualificação para você olhar alguém barbudo e sendo um homem de Deus. Olha como muitas igrejas ainda estão presas a determinados costumes. Inclusive, quem é mais antigo, o homem que não se barbeasse, ele ia para a disciplina. O homem ele precisava estar barbeado, entre outras coisas. Mas como aqui não é um culto de doutrina, mas eu preciso explicar acerca disso, porque Paulo está falando de doutrina. E muitas vezes a gente quer associar a sã doutrina com os costumes. Do que adianta eu me vestir toda com o corpo completamente coberto, se minha língua ela é envenenada, se a minha língua ela maltrata tantas pessoas? Do que adianta eu ser uma pessoa cheia de dons espirituais, mas eu sou uma pessoa que ama perseguir, que ama blasfemar, que ama criar conflitos no meio da comunidade cristã? Então eu começo a entender que o costume ele não tem muito peso quando faz a comparação com a sã doutrina. O que é melhor, uma mulher toda vestida ou uma mulher com um caráter já forjado por Deus? Porque quantas mulheres estão tão bem vestidas, mas têm o coração cheio de iniquidade, têm pensamentos tortuosos acerca de outra pessoa? Quantas mulheres são bem vestidas, usam roupas compridas, são bem adornadas, falando do seu exterior, mas têm um coração vingativo? Ela é campeã de fofoca na igreja. Ela é maldizente, soberba, altiva, prepotente. É um homem mau, linguarudo. E agora, peso e medida, o que vai prevalecer? Agora nós temos que entender, não é porque é preferível um caráter forjado por Cristo do que uma vestimenta comprida. Isso não faz que eu venha andar mostrando todas as minhas pernas de fora. Isso não está dizendo que eu tenho que me despir e mostrar as minhas coxas, a minha barriga, andar de forma vulgar, só para dizer, olha, minha roupa está curta, mas eu não sou mentirosa. A minha roupa está transparente, mas eu não faço fofoca. Então a gente começa a entender aqui que a sã doutrina provoca bons costumes. Então eu entendo que não adianta eu ficar batendo na tecla dos bons costumes e esquecer do caráter forjado por Deus, da santidade trabalhada pela palavra de Deus. Muitas vezes o líder, ele quer aplicar tantos costumes, tanta coisa do nosso dia a dia, e esquece de dizer que sem santificação ninguém verá Deus. Que se eu insistir em manter uma separação, a falta de
salvo, porque a Bíblia, ela me mostra que quem é salvo se veste bem. Quem é salvo se relaciona bem. Quem vive em submissão à palavra de Deus não tem problema em perdoar. Aí eu caio agora, mas nessa questão. Tantas pessoas ditas espirituais no nosso meio, mas não conseguem perdoar. Não conseguem amar os seus inimigos. Pessoas tão espirituais a ponto de serem idolatradas no meio da igreja, a ponto de serem vistas como se fossem amados. Abaixo de Jesus, somente aquela pessoa que vivesse a plenitude da santidade. Só que essa mesma pessoa que você pensa ser muito espiritual, ela não vive a sã doutrina, ela não se submete à palavra de Deus. E a doença que está afetando muitos crentes nesse último momento da igreja é a separação do crente da palavra de Deus. O crente não está lendo mais Bíblia. A igreja se afastou da Bíblia. Se eu me afasto da Bíblia, eu me afasto da verdade de Deus. Se eu me afasto da Bíblia, eu não entendo como Deus quer que eu seja. Por isso que Paulo vai dizer para Tito: fala o que convém à sã doutrina. Paulo poderia parar e escrever apenas esse bilhete, mas não. Olha o versículo 2: os velhos que sejam sóbrios, ou seja, equilibrados. Temos muito vovozinho e vovozinha meio desequilibrado no meio das igrejas, que precisamos colocar um freio nessas pessoas. Não é porque todo mundo olhou ali para a senhorinha. Todo mundo olhou para a senhorinha de cabelo branco. O que foi? Ela é desequilibrada, mas todo mundo olhou para ela. Sinal de que ela é uma anciã com boa conduta, não é verdade? Gente, foi muito engraçado. Todo mundo olhando para ela. A primeira orientação do apóstolo Paulo, o que é que ele vai dizer? Espera aí que o vento voou aqui. Ele vai dizer: os velhos, não desliga no seu muro. Os velhos que sejam equilibrados. Graves, nessa tradução, graves, amados, significa dignos de. Correr meu batom? Correr não? Aí pergunta para os jovens, né, quem tem de batom. Gente, eu nem gosto muito de batom. Sabe por que eu passo batom? Para dar um up, para levantar essa cara branca aqui, porque eu não me maqueio, eu não gosto. E aí eu passo um batonzinho, mas daqui a pouco sai tudinho. Os velhos sejam equilibrados. Nessa tradução está dizendo graves, ou seja, dignos de respeito. Foi, que dia que foi, Carla, que eu preguei lá em Jacarepaguá, na Praça Seca, que estava com aquela senhora lá? Amados, eu fui pregar uma consagração numa igreja, aí no final eles dão almoço. Aquela senhora, menina, ela grudou em mim, ela não saía de perto de mim de jeito nenhum, né? Sabe quando você quer que uma pessoa saia um pouquinho, 10 minutos perto de você, para eu poder almoçar? Ela não largava. Ela se apaixonou por mim, eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Só que é uma senhora, acho que ela não está aqui na igreja não, tá? Ih, tá gravando. Só que é uma senhora, mas ela sabe que ela é assim. Gente, é da pá virada. Aquela pessoa idosa que a cabeça não bate bem. E aí ela começou a falar que ela realmente tem uma situação financeira muito boa. Aí ela estava me falando do apartamento que ela tinha em Ipanema, o outro na Tijuca, vários imóveis. Ela tem uma condição financeira muito boa. Só que tem fogo. E aí ela estava falando,
ela falando que ela perdeu alguns imóveis porque os namoradinhos tomaram dela. Pelo que ela conversou com a gente, ela gosta de garoto novo. E é uma senhora de idade. E eu acredito que os garotos novos se aproximam dela por ela ter uma vida financeira estabilizada. E ela começou a falar, eu falei, mas agora, o que a senhora fez? Perdeu o seu apartamento daqui, dali? Ela, deixa pra lá, o namorado pegou. Mas como foi meu esposo falou, de repente, ele assinou, ela assinou alguma coisa sem perceber e deu pro garoto novo. E aonde eu quero chegar? E ela conversando e tudo. Eu falando, não, mas a senhora não sei o que, eu conversando, ela falando do jeito, eu querendo colocar um freio nela. E ela falando assim, eu tenho um namoradinho porque eu não posso ficar sem dar um beijinho na boca. Aí eu imaginei logo, uma pessoa de idade vai ficar dando beijo na boca? Ela vai querer outras coisas. Aí eu virei para ela e falei, a senhora está fazendo indecência? Ou seja, ela afirmou, amado, falando de uma pessoa, filha de pastor, antiga da igreja, uma senhora que tinha que ser exemplo de respeito, como Paulo está dizendo aqui, que os velhos sejam equilibrados, dignos de respeito. Imagina essa senhora perto dos jovens numa igreja, dizendo que ela não pode ficar sem dar um beijinho na boca e que ela não consegue ficar sem um namoradinho. Isso é um péssimo exemplo para a juventude. Essa pessoa que você está vendo aqui, eu desde muito nova, vou fazer 35 anos de convertida, as primeiras pessoas que eu só sentava e conversava na igreja, não era garotada não, mas era só gente idosa. Eu queria sentar perto de pessoas idosas. Sabe aqueles que jovens não querem conversar porque acham que é careta? Não. Foi justamente com os jovens, com os idosos, que eu aprendi o que era servir a Deus. E não era qualquer senhora, qualquer senhor que eu chegava para conversar, para andar, para tomar um chá na casa delas. Não, eram pessoas muito espirituais, equilibradas, que se aproximavam de mim, que Deus me unia a elas. E com elas eu aprendi a ser mulher de Deus, a ser serva de Deus. E hoje eu entendo que o que eu sou, o que eu conquistei no reino de Deus, foi porque, amado, meu início foi bom. Eu caminhei com pessoas que deveriam caminhar. Eu caminhei com pessoas que não eram completamente desconcertadas na sua mente. E eu falo para vocês, jovens, sabe o casal de namorados? Quantos anos vocês têm? 15 anos. Está preparado para pegar trem, BRT? Tá? Está preparado não? 15 anos. Não sabia nem o que era dar um beijo na boca com 15 anos. Meu primeiro beijo na boca foi quando eu me formei no segundo grau com 17 anos. Fiquei 10 anos sem dar um beijo na boca. 10 anos, jovem. Você consegue ficar 10 anos? Foi quando eu me converti e eu falei, eu não quero ficar dando minha boca, trocando saliva com qualquer pessoa aí. Porque essa juventude troca saliva. Vocês sabiam que a parte mais suja do corpo humano é a boca? É a saliva? Eu sei disso que meu esposo trabalha com médicos. Ele trabalha no hospital. A parte mais suja da sua boca é a saliva. E é exatamente o que os jovens mais gostam de fazer, é beijar na boca. E onde que está o problema? Que namora aqui, termina, daqui a pouco termina. E eu falei, eu não quero namorar só para ficar beijando na boca. Eu quero nem pensar em namorado. 10 anos, isso aí deixa para um evento de jovens, eu conto meu testemunho. 10 anos. Mas nem tem que a senhora fazia. Eu beijava o travesseiro. Eu beijava meu braço. Que às vezes eu ficava assim, será que eu vou esquecer a beijar? Porque eu aprendi a beijar com 17 anos. Só que depois eu me converti. Eu não queria ficar namorando um aqui e outro ali. Paulo aqui, quando ele escreve, ele também está falando para jovens. E quando eu falo em evento de jovens que eu vou pregar, eu falo que eu fiquei 10 anos sem dar um beijo na boca. Esse aí está achando graça, né? Muitas pessoas acham que isso é maluquice. Não, amados. Maluquice é trocar de namorado todo mês. Maluquice é apresentar para o teu pastor cada bimestre ou trimestre um namorado novo.
Aí você casa e você encontra a infelicidade. Agora segura essa banana e vai até que a morte te separe. Porque alguém falou para você que você tinha que se santificar, buscar em Deus, esperar em Deus. Está apavorado, né? Qual a idade? Quanto? 13? Gente, eu estou quase esperando aqui. 15 anos. Está estudando? Está orando? Está lendo a Bíblia? O que está escrito em João 3,16? Os dois. Sem dar dica. João 3,16. É o texto clássico da Bíblia. Quanto tempo você tem de crente? Mas eu trabalhei muito tempo com os jovens, por isso que eu estou fazendo essa pegadinha com eles. E eu palestro muito para jovens também. Voltando aqui. Velhos, sejam exemplos para os jovens. Sejam dignos de respeito. A gente fala que tem muito homem lá fora que não pode ver uma garota novinha. Mas aqui dentro também tem muito irmão idoso, viúvo, que a mulher não quer ainda nem comer uma carne. Já está olhando o rabo de saia por aí. Desculpe se isso acontecer com alguém aqui, tá? Mas o que está acontecendo no nosso meio? Jesus não está sendo a nossa
aula para casais, a gente afunda isso aqui. Nós temos casais dentro das igrejas que já não se relacionam mais. Já não se amam, já não se tocam, já não se beijam, já não deitam mais nem na mesma cama. E Paulo está dizendo, ó, mulheres novas, sejam prudentes, ame seu marido e ame o seu filho. Não adianta você pular, ser espiritual demais aqui dentro. Dentro da tua casa você fecha. Você é uma péssima esposa. Você é uma péssima mãe, um péssimo pai. Você é grosso. Você sabia que tem marido que apanha de mulher dentro de casa? Ele fica quieto. A gente está assustado com isso. Mas nós temos vivido isso. Mas eu palestro para casais há muitos anos, muitos anos. Eu me deu esse mistério. E a gente conhece muitas histórias macabras. Vocês sabiam que existe mulher que não sabe quanto o marido ganha? De repente eu estou falando com alguém aqui. Mulher que nunca viu qual é o chefe do marido, não sabe quanto o marido ganha. Isso é inadmissível. Como pode o homem esconder a sua renda para a sua esposa? Casamento é intimidade. Por isso que quando vocês casam, os dois ficam peladões. No casamento. No casamento. No casamento. No casamento você vai ver ela peladona. Se você está mandando nudes para ela, ela está mandando nudes para ele, olha meu filho, está correndo perigo de parar dentro do lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque vida sexual saudável é dentro do casamento. Aleluia, glória a Deus. Quer ter vida sexual saudável? Casamento. Ame seu marido, ame sua esposa. Mas infelizmente, nós não vivemos com casais que vivem de aparência. Chegam de mão dada, mas em casa não se fala. Em casa não se toca. Não se amam mais. Eu vou falar uma coisa, eu sei que vai tocar em muitas pessoas. Casais que nunca mais deram que ser língua. Nem beijo de língua mais. Qual foi a última vez que vocês deram um beijinho de língua? Ah, mas a gente já tem que ter meta. Qual o problema? A boca morreu? A boca secou? A saliva secou? Amados, beijo representa carinho. Que tal voltar hoje, começar hoje, chegar em casa e dar aquele beijão mesmo? Abraçar mesmo, amado. Ninguém está morto, nós estamos vivos. O casamento é saudável. Adão e Eva nem roupa tinha, eles ficaram pelados. Tiveram que se vestir por causa do pecado. E é por isso que não pode ver o corpo dele ou dela nu fora do casamento, porque se tornou pecado. Está dando para entender o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui, ó, moças novas, sejam prudentes, amem o marido e amem os filhos. Aleluia! Vou encerrar já. Era aí que o vento só não está ajudando. Serem sujeitos ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E eu encerro no versículo 7. E eu quero que a igreja repita comigo: em tudo! Mais uma vez, em tudo? Olha o que Paulo fala para Tito. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Olha que coisa linda. O apóstolo Paulo fala para Tito como ele deveria fazer com o povo. Agora Paulo fala para Tito: Tito, em tudo você precisa ser exemplo de boas obras. Na doutrina, você precisa mostrar que é
incorruptível, que você é digno de respeito e sincero, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo: Tito, você vai orientar aos idosos, aos homens idosos, às mulheres idosas, aos jovens, às mulheres jovens casadas. Você vai ensinar tudo para eles. Aplique a sua doutrina. Ensina a Bíblia para eles. Mas em tudo, o primeiro a dar exemplo é você, Tito. Para que envergonhe o adversário. Não adianta não adianta a liderança da igreja aqui te repreender por um pecado que ele mesmo comete. Não adianta ele repreender os filhos do outro que os filhos dele cometem. Não adianta ele repreender a irmã da igreja e a esposa dele comete. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: Tito, você vai corrigir e ensinar a igreja a ter uma vida saudável através da palavra, sã doutrina. Uma doutrina saudável, que não faz mal, que traz vida. Mas Tito, abre o teu olho, para que o adversário não ganhe campo na tua vida. Para que ele se envergonhe, você vai ter que ser o modelo, o primeiro a colocar em prática tudo que você ensinar. Marlene, o que eu faço a partir de hoje? Vocês que pararam de beijar, voltem a beijar, mas a gente usa dentadura. Tira a dentadura, dá beijo sem dentadura. Nós jovens estávamos tendo intimidade. Estavam tendo intimidade? Para com a intimidade. A mão dele ia lá, minha mão ia lá. Acabou, tira. Aí eu e meu esposo, a gente nem conversava mais. Volte a conversar. Volte a orar junto. Volte a ler a palavra junto. Sente, converse e comece a pensar nas coisas boas que vocês fizeram a vida toda. E vocês jovens que estão namorando com 15 anos, pensa bem se vocês querem trabalhar para sustentar a família. Pensa bem se vocês querem permanecer. Mas ele dá nervoso, começa a se coçar, né? Porque os jovens que namoram muito cedo correm um grande perigo de se perderem sexualmente, de querer experimentar o que não é para experimentar. Eu falo isso porque eu tenho experiência disso. A gente dava aula para uma turma de jovens e a menina ali sempre aprendendo a palavra com a gente. Um dia ela veio falar que estava grávida. E aí as professoras perguntaram: onde você colocou tudo que nós sempre ensinamos? E ela falou: na hora do demônio a gente esquece de tudo. Você não pode esquecer da sã doutrina, porque ela grita no teu ouvido na hora que você quer ir para o quarto do papai ou da mamãe, porque não tem ninguém em casa. Namoradinha não dorme na casa do namoradinho. Namoradinho não dorme na casa da namoradinha. Eu quero experimentar porque todo mundo está experimentando. Não experimente. Senão você vai ficar com um filho na barriga, vai ter que manter esse filho. Você que ainda não tem idade para trabalhar, ou vai ser jovem aprendiz, ele nem olha mais para mim. Você precisa entender que o toque de um homem e de uma mulher é muito perigoso. Então, quando a gente fala de família, nós falamos de algo que pode nos jogar ou no céu ou no inferno. E a escolha é nossa. A escolha é nossa. Meu esposo, quando eu conheci ele era novo convertido. Imagina esse homem. Veio do samba, veio da bebida, bebia até... Eu esperei 10 anos. E quando ele se converteu, Deus me apresentou ele no congresso de missões. E eu comecei a namorar ele novo convertido. E eu apresentei para o meu pastor, e o meu pastor falou: você
vai ajudar ele na vida espiritual. E ele tinha que aprender que namoro de crente não é mão lá nem mão cá. Ele teve que aprender a namorar. Só abraço e beijo na boca. Imagina um homem que vem do mundão, do samba, da mocidade de Padre Miguel, das bebidas, que até acabar no freezer do bar. Agora, encontrar com uma serva de Deus que ficou 10 anos sem dar um beijo na boca. Ele entendeu. Porque eu, como mulher de Deus, como jovem de Deus, quando ele me conheceu, ele tinha que saber que eu tinha limites. E se ele era novo convertido, ele tinha que aprender qual eram os limites que eu teria que dar a ele. Então, amados, eu estou tratando de uma pessoa, ela não é nem do Rio de Janeiro. Ela está com esse problema. Ela diz que não consegue deixar de ter vida sexual com o namorado. E eu estou tratando essa pessoa, porque ela veio de um relacionamento de 12 anos, do mundão. Morou 12 anos com uma pessoa, teve um filho, tem uma filha. E ela se converteu e veio para Jesus e descobriu que em Jesus eu não posso dar meu corpo se eu não estou casado. E ela me descobriu no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube, e eu falo sobre vida sexual. E ela me descobriu num vídeo que eu falo sobre sexo fora do casamento. E hoje eu estou aconselhando ela, acompanhando ela. Ou seja, ela está pedindo ajuda para entender que vida com Deus não é vida de bagunça. Namoro com Deus não é mão aqui, não é mão lá, não é mão cá. Que Deus possa abençoar, mas se vocês quiserem ouvir mais dessas coisas, marca um encontro de casais que eu venho aqui. Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de vocês. Que como Paulo escreveu para Tito, e uma coisa interessante, nós lemos a carta que Paulo mandou para Tito. Nós tivemos acesso ao conteúdo dessa carta. Tito leu, aplicou na igreja, e hoje nós ouvimos. Será que nós vamos aplicar o que ele nos ensinou? Então vamos aprender a ser prudente, modesto. Fecha a tua boca, para de fofoca, sai do portão. Não sei o que dá dessas mulheres. Lavou a louça, quer sentar no portão para ver o que, amados? Que Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo fale melhor no coração da igreja. Busque mais a palavra. Medita mais na palavra. Busque a sã doutrina. Porque é ela, amados, que vai te ensinar a ter bons costumes. É ela que vai fazer você ser uma mulher diferente, um homem diferente. Não somente para o mundo, mas para você mesmo. Você entender que você é templo do Espírito Santo. Que ninguém precisa ver a barriguinha, a tua coxinha. Ninguém precisa ver você de biquíni na praia. Ninguém precisa ver você quase seminua. Que Deus abençoe, amados. Que Deus abençoe e que vocês deem glória a Deus por essa palavra.